Levante ela para o alto assim, a sua Bíblia, e vamos declarar aquilo que a gente sempre declara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. O Evangelho é de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi João, no capítulo de número 15, versículo 16. Jesus, ao chamar os seus discípulos, Jesus está perto da crucificação, final já do ministério de Jesus aqui nessa terra. Ele está perto de ser crucificado, então ele chamou os discípulos, e ele deu um sermão para os discípulos, e além de dar um sermão, ele faz uma oração maravilhosa pelos seus discípulos. Mas no meio disso tudo, então ele libera essa palavra, dizendo assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Vou ler de novo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Amém, queridos? Podem tomar os seus lugares aí, em nome de Jesus. Eu pela manhã dei um exemplo aqui, acho que eu posso dar de novo. Ilustrações são bem-vindas, não é para começar um sermão. Então, queridos, todos vocês sabem que eu sou um militar na reserva já não sou mais da ativa, mas eu passei um período dentro do exército, e até hoje ainda me reúno com eles, sempre estou lá, sempre eu participo das trocas de comando, né, dos batalhões, que eu tenho amigos até hoje servindo ao Brasil, né, ao exército brasileiro, e também participo dos desfiles de 7 de setembro, dia 9 de julho, sempre eu estou lá, com a minha farda bem passada, bem engomada, eu sou enjoado, pode ter certeza disso, mas é um padrão, né, tem que estar no padrão, entendeu? Sim ou não? E por isso eu falo para vocês que muitas pessoas já me procuraram, pedindo assim: me ajuda aí, eu quero entrar no exército, o que eu faço para conseguir entrar no exército? E aí eu falo assim: gente, nem há alguns anos atrás, talvez, alguns anos atrás, a gente conseguia indicar alguma coisa, mas hoje não é mais possível. Hoje 90% do processo de seleção é através de sistema. Você tem que entrar pelo site do EB e a seleção ela é praticamente feita de forma automática, de forma automatizada, né? Sim ou não? Sistematizada. Mas às vezes as pessoas ficam assim chateadas quando elas vão passar pelos processos, porque existe uma fase em que a pessoa ela tem que fazer testes de aptidão cognitiva, teste de aptidão física, tem que demonstrar que ele tem condições de segurar um fuzil, uma metralhadora, enfim, de ser um soldado, de ser um militar.
Não é qualquer pessoa que tenha as aptidões, as características necessárias para ingressarem nas fileiras do exército brasileiro. Então, muitos ficam decepcionados porque queriam e choram. Fala, puxa, eu queria tanto. E não conseguem. Agora, o texto que nós estamos lendo mostra exatamente o contrário. Porque ninguém aqui teria as condições necessárias, as características necessárias para serem do exército de Deus. Mesmo assim, o Senhor olhou para você com um olhar de graça, de amor e de bondade. Deus, Ele olha para você e Ele quer você do jeito que você é, do jeito que você está aí agora. O Senhor está olhando para você e mesmo assim, com todas as suas falhas, com falta de aptidão em muitas coisas, mas Deus não é aquele que escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, olha, aqui nessa igreja, diga para ele aí, ó, você tem o seu lugar garantido. No reino de Deus você tem o seu lugar garantido, porque Deus olha para você, mesmo inapto, mas Ele conta com você. Ele conta com você. E é por isso que Jesus, então, olhando para aqueles homens que estavam ali, irmãos, sabe quem que estava ali diante de Jesus? O Pedro, que andava com uma faca, irmãos, que cortou a orelha de Malco. Olha só o tipo de gente que andava do lado de Jesus. Mateus, o publicano, o ladrão, roubava o povo lá de Israel. Eram essas as pessoas que estavam com Jesus. E olha só a palavra que Jesus está dando para essas pessoas: não foram vocês que me escolheram, antes, pelo contrário, né? Eu os escolhi. Eu os escolhi. Foi Ele quem te escolheu. Mesmo com essas falhas, mesmo com esses problemas que nós todos temos, eu não me abstenho, né, dos problemas. Eu também sou uma pessoa problemática. Procuro sempre diminuir ao máximo que eu posso, mas eu sou humano, sou de carne e osso como você também. E mesmo assim, eu tenho certeza que o Senhor está olhando para dentro do teu coração hoje, e Ele está dizendo: mesmo assim eu te amo, filho, eu te escolhi e te designei para que vades e deis fruto. Quantos aqui estão entendendo? Se você está entendendo isso aí, irmão, se manifesta aí no nível que você recebe essa palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, quando Deus olha para mim e para você, Ele reconhece em nós aquilo que eu falei agora há pouco com alguém. Eu não me recordo com alguém que eu estava conversando, mas eu falei agora há pouquinho com alguém sobre a questão de que nós nunca vamos ser 100%, pastor. Nunca. Mas é pela graça que somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Se você for 100% hoje, pode ter certeza, Deus vai tirar você daqui, para você não voltar a ser 99%. Antes que você perca aí 1%, Ele vai te levar. Não é verdade, pastor? Sim ou não? Quem que Deus já levou? Enoque, pastor, Francivaldo Enoque. Ele sabe porque o nome dele, Francivaldo Enoque Pacheco. O nome dele é isso aí, Francivaldo Enoque Pacheco, o homem que andou com Deus. Aleluia. É o homem que anda. Então, pastor Sivaldinho é uma bênção. Por isso que ele sabe de cor quem é que foi arrebatado, né? Quem que Deus tirou, foi trasladado. Louvado seja Deus. Mas não foi só esse, o Elias também. Elias era um homem que Deus olhou e falou: é melhor tirar logo esse homem aqui, porque senão ele vai se contaminar. E Elias também Deus tirou, tomou para si.
foi trasladado. Glória a Deus. Mas aqueles que estão aqui ainda é porque ainda nós não chegamos no 100%. Fala para o vizinho assim: eu estou igual a você, eu não estou ainda 100%. Pode falar para ele. Estamos no mesmo barco, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eu quero falar aqui que o verdadeiro ministério não é medido por agendas cheias ou por títulos. Tem pessoas que pensam que o ministério daquela pessoa é abençoadíssimo porque ele tem agenda cheia. Um dia desses eu fui para um congresso lá na cidade de Ribeirão Preto. Passei uma semana lá num congresso da igreja, esqueci o nome da igreja. Passei uma semana lá. É a comunidade de Ribeirão Preto, chama Igreja Comunidade de Ribeirão Preto. E passei lá com o pastor Danilo Figueira, o autor daquele livro que a gente tem aí da Escola de Líderes. A nossa Escola de Líderes hoje tem um material do Danilo Figueira lá de Ribeirão Preto, né? E eu estava lá nesse congresso, e um pastor que ministrou lá no congresso, pastor Mac Anderson. Quem conhece o Mac Anderson? Mac Anderson estava lá falando, e ele deu testemunho, por isso que está na mídia, todo mundo vai ouvir. Isso não é pecado eu falar o que ele falou lá, tá? É público, né? Ele era um homem que vivia de avião em avião, era um homem que vivia de aeroporto em aeroporto, agendas lotadas, às vezes 2 ministrações no mesmo dia. Às vezes 2 ministrações no mesmo dia. Mas ele não estava assim, com o ministério do jeito que ele achava que ele precisava estar. Então, agendas não significa resultados espirituais, porque você pode fazer viagens e mais viagens, mas se você não produzir o fruto, se você não tiver um discípulo, se você não tiver nada na sua vida que possa mostrar, poxa, essa pessoa começou a fazer isso, ela concluiu, olha lá, o fruto está lá. Então não adiantou de nada. O que adianta ficar viajando? Aí você, o que você plantou? Onde está a sua semente? Onde está o seu fruto? Agora, eu vejo aqui pessoas, como por exemplo aquele pessoal da mídia que está ali, eles estão florescendo, eles estão frutificando, porque todos os domingos eles estão ali e eles estão semeando no coração de outras pessoas. Agora nós temos, acho que umas 4 pessoas que ingressaram no ministério. Aleluia, porque eles têm hoje condições de treinar, de qualificar, de preparar as pessoas para fazer algo que, irmãos, aquilo lá tem ajudado a nossa mídia, tem alcançado corações. Várias pessoas já falaram que vieram para a igreja porque nos assistiram, porque pegaram alguma coisa nossa, algum comunicado nosso através das redes sociais. Outro que está dando fruto aqui é esse Gilson aí, e tem preparado pessoas que já estão fazendo parte da equipe de louvor aqui. Então, esse é um ministério frutífero. Ele está dando fruto porque ele entendeu que se ele conhece alguma coisa, ele tem que repartir, e ele tem que impactar a vida de outras pessoas, para que essas pessoas queiram se parecer com ele. Eu sou um dos que eu quero me parecer com você. Um dia eu chego lá, já tenho teclado lá na minha casa, né? Então quem sabe, né, eu não possa tocar. Acho que eu vou levar o teclado lá para o Nordeste. Vou ser o tecladista nordestino. Aleluia. Eu já fui proibido. Já foi falado aqui nesse altar aqui, sim ou não? Sim ou não? Estou proibido de fazer louvor, irmão, de ministrar louvor. Santo Deus eterno. Como é que vai ser isso? Não tenho ideia.
Mas então o ministério com frutos, o nosso ministério tem que ser esse tipo de ministério, um ministério com frutos eternos, servindo com um propósito que permanece. Se não for para permanecer, irmão, se for só para ir lá fazer um show, um espetáculo, não vai adiantar de nada. As pessoas se alegram naquele momento, mas depois aquilo não tem continuidade. O teu ministério precisa ser um ministério que você vai pegar alguém, que você vai falar para essa pessoa, você vai ministrar a vida dessa pessoa, e através daquilo que você tem em você, você vai transformar a vida daquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Outro dia, o pastor Marcelo Júnior estava pregando aqui, e ele falou assim: olha, vocês ficam aí na internet assistindo fulano, beltrano e tal, e tudo bem, está lá na internet para assistir mesmo. Nós estamos agora na internet, entendeu? Mas o problema maior é que se alguém me ligar lá da Bahia hoje e falar assim: apóstolo Marcelo, estava te ouvindo lá, dá para o senhor vir aqui orar por mim? Eu não tenho como eu ir lá na Bahia, eu não vou poder ajudar essa pessoa. Quantos estão entendendo? Olha, eu queria parecer com o senhor prega lá, o senhor cantou uma música, eu queria cantar igual o senhor tem condições de o senhor me ajudar? Eu vou falar: filho, eu não posso, você mora na Bahia, eu moro aqui, não dá, eu não consigo te atender. E sabe qual vai ser a minha orientação? Procure um pastor aí perto da sua casa, vai servir numa igreja, vai frequentar aquela igreja, é lá que você vai ser útil, é lá que você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida, através daquelas pessoas que estão lá. Nós estamos aqui em São Paulo, a gente não consegue, irmãos, alcançar corações que estão distantes. Foi por isso que viajei agora para Natal, e as pessoas de lá de Natal se mostraram muito solícitas, e eles pediram, eles falaram assim: a gente precisa. Eles foram tocados, a gente começou a ministrar algumas vidas lá, e eles falaram: a gente precisa, a gente quer isso aí que vocês têm. Aleluia. Por isso a gente está voltando para o Nordeste. Nós estamos voltando porque a gente quer ser lá de Natal, natalinos. Não é porque a gente quer viver na praia, não é porque a gente quer, sabe, não. É porque tem pessoas que estão precisando, e vocês já estão aqui maduros. Dá uma olhada para o teu vizinho aí e fala assim: vocês já estão maduros aqui. Vocês já estão na hora de produzir os frutos. Vocês já estão na hora de produzir aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida. Foi isso que o Rafael falou aqui. Ele apontou para o pastor Laurito, que deu testemunho, falou: quando eu cheguei nessa igreja eu não era nada, mas aí o apóstolo me pegou, me discipulou, me ensinou até a dirigir, me ensinou até a guiar o carro, para tirar a carta e tal, e hoje, aí eu fui ungido diácono, evangelista, presbítero, hoje sou um pastor. Aí o Rafael falou: agora chega, você já é pastor, já cresceu, já está na hora agora de produzir fruto. Olha para o vizinho que está do lado, fala assim: agora chegou a sua vez, você vai produzir o fruto em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, o verdadeiro ministério não é medido por agendas cheias ou por títulos, ele é medido por um fruto que permanece. Fruto que permanece. Glória a Deus. Eu estou feliz de ver aqui a Vanessa com o Vitor. Faz assim, Vitor, olha lá, Vanessa e Vitor. Aleluia. Esse casal, eles chegaram aqui, sabe por quê? Chegaram aqui por causa do jiu-jitsu, não foi? O Vitor é jiu-jiteiro e tal. Você é a faixa o quê mesmo, filho? Faixa roxa. Eu não brinco com esse homem aí não, ó. Conselho você também a passar de largo, viu? Em nome de Jesus. E aí ele viu a faixa aqui na porta da igreja, né? Jiu-jitsu e tal, vieram por causa do jiu-jitsu. Aí os filhos estão aí fazendo, estão aprendendo. Mas aí sabe o que aconteceu? O nosso presbítero Gilson,
O nosso presbítero Gilson trabalhou na vida do casal. Na verdade, ele trabalha na vida de todo mundo que vem. Antes de iniciar, eles fazem uma oração, eles falam alguma coisa, não é verdade, Vitor? E aí começou a ministrar, e aí o Vitor começou a vir, e a Vanessa veio também. E olha aí, estão aqui, glória a Deus, são nossas ovelhas, ou são nossos discípulos, estão aqui, irmãos. O ano que vem vão enfileirar aqui o exército de Deus, aqui, em nome de Jesus, porque Deus está levantando esse casal, aleluia. Então esse é um bom exemplo do fruto que permanece. Eles vieram, mas eles estão permanecendo. Não é aquele fruto que a pessoa vem, entra e depois vai embora. Não, está dando fruto. Olha para o teu vizinho e diga: é possível dar fruto que permanece, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Deus deseja que o nosso serviço produza transformação real e eterna na vida das pessoas. Eu tive uma oportunidade de... Desculpa, viu, Vitor? Agora hoje você vai ser o Cristo aqui dessa noite. Eu tive a oportunidade de sentar, de almoçar com ele uma vez, lá no... né? E lá ele abriu o coração, falou: apóstolo, me fala aí, por que é isso, aquilo, tal, tal. E a gente ficou ali um tempão. Ah, irmãos, que gostoso que é você ver uma pessoa sedenta, uma pessoa que quer conhecer, que quer saber, que quer descobrir. Ah, eu gosto desse tipo de pessoa, que quer aprender, que quer... Sabe por quê? Tudo que eu estudei até hoje, eu quero compartilhar, mas são poucas as pessoas que querem aprender. E é por isso que eu falo, esse moço tem um futuro aqui. Com certeza ele vai ser um desses que vão dar fruto, e os frutos vão permanecer para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus. Então olha, fomos escolhidos não para a performance, mas para a frutificação. Nós vamos produzir fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, o que Jesus estava falando ali, ele não motivou as pessoas a procurarem elogios, a procurarem cargos, títulos. Risca isso do seu dicionário, do seu vocabulário. Títulos, isso não nos leva a lugar algum. Isso não nos leva a lugar algum. Tem muitas pessoas aí com títulos e tal, mas que não produzem fruto. Entendeu? Então o que adianta a gente ter um título se a gente não tiver fazendo uso desse título? A verdade, o que Deus está querendo encontrar em mim e em você, é o fruto verdadeiro. Um dia Jesus, ele chegou em Jerusalém, e quando ele foi entrar pela porta que ele ia entrar, eu não me recordo se tem o nome da porta lá na Bíblia, porque Jerusalém tem 12 portas, né? Então, em uma das portas Jesus foi entrar, e havia, ao lado dessa porta havia uma figueira. E aquela figueira tinha folhas. E quando Jesus olhou, ele falou assim: poxa, eu vou ali comer um figo. E ao chegar lá, ele não encontrou o figo. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira. E tem muitas pessoas que falam assim: por que será que Jesus amaldiçoou essa figueira? Poxa, que coisa desagradável, né? Jesus amaldiçoou uma figueira só porque ela não tinha figo. Mas ali Jesus estava passando uma mensagem para mim e para você, que é o seguinte: o problema não é porque a figueira não tinha o figo, o problema é porque a figueira tinha folha. Eu vou explicar melhor. É que toda figueira, quando ela tem folha, automaticamente ela tem que ter o figo, vem junto, as duas coisas crescem juntas. Então, se aquela figueira mostrou folha, ela estava falsificando, ela estava dando a entender uma coisa que de fato ela não continha na vida dela, ela não tinha o fruto. Vocês estão entendendo, sim ou não?
Então não adianta ficar tocando corneta, falando eu sou o apóstolo, eu sou o diácono, eu sou o evangelista, eu sou isso, eu sou um cantor. Se você chegar aqui e não preparou para cantar, você não ensaiou, você não fez a sua parte, então o seu fruto vai ser horrível. Estão entendendo? É ou não é? Se você der uma eslepada ali fora do tom, hein? O que vai acontecer? Então, é necessário, você quer dar o fruto, o melhor fruto que você pode dar na área que você está, é melhor você ir lá e treinar, e ensaiar, e fazer por onde? E aquela figueira, ela estava mostrando uma folha, mas ela não tinha o fruto, ela estava só cantando de galo. É isso aí que Jesus condenou, e com isso ele quis nos dar um ensinamento, de que se você almeja o episcopado, se você almeja ser uma pessoa que vai trabalhar em alguma área da igreja, glória a Deus por isso. A igreja precisa, irmãos, nós precisamos disso, com certeza, mas você precisa entender que você vai precisar produzir o fruto. Eu vou ser da mídia, então vai lá, faz o curso para aprender a usar o OBS, fazer transmissão de live, vai lá aprender o Canva, vai lá aprender para fazer as edições lá, o CapCut. Então você vai precisar de se preparar para fazer, aí você vai dar o fruto certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não é para ficar fazendo só performance. Tem um crachazinho da mídia, sou da mídia, tem uma camiseta escrito mídia, mas não sabe fazer um CapCut, não sabe fazer ali uma edição de vídeo, não serviu para nada, não tem fruto, não está frutificando. Vocês estão entendendo, queridos? Então vamos ver lá o que são os termos originais desse texto que nós acabamos de ler. Bom, fruto no grego koiné é karpós, e karpós significa resultado visível de uma vida conectada com Deus. Resultado visível. Então, o fruto que Deus queria que você e eu tivéssemos é o resultado de uma vida conectada com Deus. Você quer ver só onde que eu posso falar? Um exemplo que eu posso citar para vocês. Um dia eu tinha um compromisso com a minha família, mas aconteceu de uma pessoa vir a óbito, e aí precisava fazer o sepultamento, precisava fazer ali o culto fúnebre, a família estava precisando de mim. Teve uma outra vez, deixa eu completar isso aqui. Então o que aconteceu? Eu tive que cancelar o passeio, eu tive que cancelar o compromisso familiar. Por quê? Porque eu estava conectado com Deus, e por estar conectado com Deus, eu senti a dor da família, queridos. Quantos estão entendendo? E aí, então, não tem o que fazer, a gente está ali, eu não posso ver ninguém sofrendo. Eu fui lá consolar, ajudar, fazer uma oração: Senhor, cura essa dor aqui, Senhor, ajuda essa pessoa e tal. Então, isso é você estar conectado com Deus, e abrir mão, às vezes, até mesmo de coisas que você poderia fazer, que seria uma bênção para você, uma coisa agradável, e você, por estar conectado com Deus, você entende que aquilo que você vai fazer é melhor do que estar por aí fazendo qualquer outro tipo de coisa. Quantos estão comigo e estão entendendo? Outro dia aconteceu um problemão, e eu estava numa situação em que eu não podia abrir mão do meu tempo. Mas também faleceu um rapaz que eu batizei ele, e a família dele frequentava a nossa igreja, e ele era policial, era motoqueiro, aquelas policiais que andam de moto, e ele sofreu um acidente numa perseguição. Ele estava perseguindo lá o bandido e tal, e ele estava numa via assim,
e de repente um caminhão carregado de areia entrou na mesma via que ele. E ele, para não bater no caminhão, ele saiu e subiu no canteiro, bateu com a moto numa árvore. E ele morreu ali naquela árvore, pilotando a moto. Lembra disso? Filho da Lindinalva, né? Da irmã Linda. E aí, queridos, eu tinha compromisso e a Linda ligou para mim, fui lá. Você lembra disso, Andréia? Andréia também lembra. E aí eu tive que ir lá fazer o sepultamento daquele jovem, moço de tudo. E eu fui lá. Quando cheguei lá no cemitério, onde tem uma área dos policiais, da polícia militar, é uma área que só é sepultado os militares, né? E fui lá para fazer então o culto fúnebre, para fazer o sepultamento e tudo mais. Dali a pouco, quem me aparece lá? O comandante geral da PM, um coronel, que chegou lá para fazer as vezes, né, da corporação. E o que tinha de coronéis, o que tinha de tenente-coronel, major, capitão, tinha tudo lá, parecia uma constelação de tanta estrela que tinha dentro daquele lugar. Aí tinha o major, que é capelão da PM, eu peguei e falei para ele: major, vem aqui por favor. Ele veio, eu peguei e falei assim: é o seguinte, você é major, você é um capelão, então nada mais justo. Ele era um policial, um militar, nada mais justo do que o senhor fazer aí, né, celebração. E aí ele olhou para mim e eu falei: e aí eu vou, assim, o que eu faço? Eu já orei pela família, eu vou para o meu compromisso. Aí ele falou assim: não, senhor, o senhor é o pastor da família e é o senhor quem vai fazer isso aí. Aí eu peguei e falei assim: ô Senhor Jesus, será que sou eu mesmo? E o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu estava conectado com o Espírito Santo. E ele disse assim: não, é você quem vai fazer o sepultamento. Aí eu falei: amém então, major, então tá jóia. Aí ele me explicou, falou: ó, você fala, depois você chama o coronel, comandante geral da PM, que ele vai também dar uma palavra. Eu falei: amém. E aí eu fui, irmãos, como se eu estivesse aqui com vocês agora, como se fossem todos os meus discípulos ali, minhas ovelhinhas, porque antes eu estava assim tremendo, porque eram altas patentes ali da polícia militar, né? E de repente o Espírito Santo me deu aquela calma, e eu ministrei ali aquela palavra, de tal forma, queridos, que vieram muitos depois me procurar, inclusive o coronel comandante geral da PM. Ele falou assim: olha, eu nunca ouvi ninguém ministrar uma palavra tão forte. Eu vou inclusive aproveitar o que o pastor falou. E aí ele pegou o gancho naquilo que eu estava falando, e foi em cima do que eu falei que ele ministrou uma palavra lá também para os policiais e para a família que estava ali, porque eu estava conectado com o Espírito Santo. Então dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você precisa, para dar fruto, fala para ele assim, para dar fruto, você precisa estar conectado com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então olha, a outra palavra que vai aparecer é mené, que é permaneça. O que isso significa? O fruto tem que durar, o fruto tem que continuar, o fruto tem que resistir ao tempo e às provas. Irmãos, tem pessoas que hoje estão frutificando, hoje estão dando fruto, estão na igreja, estão aplaudindo, estão glorificando a Deus, mas amanhã, queridos, hoje eu tenho compromisso, amanhã eu já não tenho mais. Então o fruto não está permanecendo. Deus espera que o teu fruto permaneça. Deus não colocou você aqui nessa igreja à toa. Deus conta com você.
Ele te escolheu, foi Ele que te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto. Mas o teu fruto tem que ser permanente, não é só assim, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu venho, amanhã eu não venho. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não é assim que funciona, não. É o meu tempo que eu dou para Deus. Desculpa, mas eu preciso te dizer que Deus está te olhando com outro olhar, e é por isso que você está aqui hoje para receber essa palavra, é por isso que você está aí nas redes sociais para ouvir essa palavra. O que Deus espera de você é que você seja constante, que você permaneça, que você não arrede o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda, que você permaneça no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Tem uma coisa que talvez você não saiba, mas tudo que você faz aqui nessa terra, você está acumulando tesouro no céu. Tudo que você faz aqui, você está acumulando tesouro no céu. Então, isso quer dizer que, se você estiver fazendo alguma coisa, produzindo fruto aqui na terra, pode ter certeza que quando você chegar lá, você vai receber galardão, você vai receber uma recompensa do Senhor. Galardão é uma recompensa que só é dada para quem participou de uma guerra. Depois você pode procurar na internet, no Google, dá uma googada para você ver. Galardão é um prêmio que é dado para quem foi para a guerra e voltou. Aí esse recebe um galardão. Entendeu? Ir para a guerra, irmão, é o que eu estou falando, nós precisamos, nós estamos em guerra, Satanás está ceifando muitas vidas, nós estamos percebendo que cada dia que se aproxima a volta do Senhor Jesus, irmãos, mais pessoas estão se desviando. Eu vou aproveitar esse tópico aí, que é o permaneça. Esses dias alguém me mostrou uma família toda, irmãos, que já frequentou nossa igreja, estava com um copo de cerveja na mão, ou algum tipo de bebida, não sei, num lugar que não era um lugar assim legal, era nitidamente um lugar assim, que sabe, eu não frequento um lugar daquele, nem que me paguem. Vocês estão entendendo, sim ou não? É um lugar que você percebe que são pessoas de má índole, são pessoas, eu não estou julgando ninguém não, mas só que é complicado, você olha para as pessoas, esses pancadões, pronto, falei. Você acha que é ambiente para qualquer tipo de pessoa frequentar um pancadão? Quem normalmente frequenta lá é os bro, aí bro, tá ligado, Joe? Entendeu? Sim ou não? Então, não é legal, irmão, não é um ambiente, não era um ambiente de uma pessoa que já esteve na igreja, que já esteve fazendo, sabe, agora está jogando do lado contrário, está indo completamente, né, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que frequentam o pancadão são pessoas que estão do lado contrário mesmo, é bem o oposto, né, então é complicado. E eu quero passar para o último tópico ali, que é o designar. Então, o que é designar? É colocar com intenção e missão clara. Quando Jesus te escolheu, Ele te designou com intenção. Qual é a intenção de Jesus? Fazer com que você seja um pequeno Cristo, que você seja um representante de Deus aqui nessa terra, que você possa impactar a vida do seu amigo de trabalho, do seu amigo da escola, do seu vizinho, alguém da sua casa, da sua família. De alguma forma, Deus quer que você esteja lá, de forma intencional, para levar o Evangelho para essa pessoa. A sua missão, ela é clara, você precisa fazer com que os teus amigos sejam pessoas de Deus. Essa é a sua missão, não importa a forma, porque tem pessoas que vão pensar assim, mas eu não sei pregar. Então a gente sempre fala aqui,
é o nosso jargão já, né? Pregue em todo o tempo, se necessário for, use as palavras. Eu também sempre cito um outro jargão, as tuas ações falam tão alto, suas ações falam tão alto, que eu mal consigo ouvir as suas palavras. As suas atitudes vão impactar a vida de pessoas. As suas atitudes, o seu jeito de ser, vai impactar a vida de pessoas. E eu creio que é para esse tempo que Deus está levantando a IPA. 2026 vai ser um ano de crescimento exponencial. Irmãos, nós vamos crescer, nós vamos atrair os nossos amigos, os nossos parentes, nós vamos conquistar, vamos produzir os frutos que Deus espera que a gente produza, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que através desses frutos você também vai ter um bônus lá, um galardão lá, te aguardando, quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir. Aleluia, glória a Deus. Então você vai ouvir o Senhor chamando o seu nome e dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuí a herança que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Quero pedir para você, curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque estamos encerrando hoje, ó Deus querido, essa série de mensagens. Hoje termina essa série de mensagens falando acerca do ministério. Ó Deus, que nós possamos compreender que faz parte do teu propósito para a igreja. Ó Deus querido, que nós sejamos ministros, que nós possamos impactar a vida de outras pessoas. Nós não queremos, Pai, que o nosso ministério seja passageiro, que comece hoje, amanhã já termina. Não, nos dê força para permanecermos firmes no chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos semeadores da tua palavra, a andarmos segundo o seu propósito, Pai, para a glória do teu nome. Nós estamos aprendendo o propósito da adoração, o propósito da comunhão, o propósito do discipulado e agora o propósito do ministério, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos praticar todos esses propósitos, que a IPA seja uma igreja com propósitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos uma igreja família, apostólica, profética e pastoral, para a glória do teu nome, Senhor, que possamos ser ministradores da tua palavra e que através dessa igreja, através dessa denominação, ó Deus querido, nós não estamos contra as demais denominações, mas nós assumimos um compromisso com a nossa denominação, de que ela vai apontar muitas pessoas para um destino melhor e que através das nossas vidas, Pai, nós conquistaremos uma multidão de discípulos para a glória do teu nome. É o que eu te peço nessa oração já agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?